Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Queremos também cumprimentar os que nos dão a honra de sua visita, os que nos dão o privilégio de estarem conosco nesta noite. Sejam bem-vindos. É uma alegria também tê-los aqui conosco. E queremos abraçar o internauta que conosco interage, tendo sempre alegria em tê-los participando online deste culto maravilhoso, dos cultos que aqui se desenvolve. É com alegria que nesta noite nós vamos enfocar uma temática maravilhosa, uma temática muito trabalhada, e eu tenho a honra de anunciar a oração incessante. A oração incessante. Muito bem, vamos já estabelecer aqui essa palavra. Então, para esse texto, a oração incessante, eu leio para que nós possamos introduzir 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 17 a 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Senhor Deus, é com alegria que nós estamos aqui presentes em mais um domingo, para que juntos com a igreja, com os visitantes, com os internautas, desenvolvamos o tema oração incessante, e que o Senhor nos possa abençoar como tem feito. E foi uma alegria, e é uma alegria estar sendo dirigido pelo Teu Espírito Santo aqui presente. É uma alegria, Pai, a delegação que nos deste dos 5 minutos de oração, da linda e maravilhosa ministração, dos lindos e maravilhosos louvores. Obrigado, Pai Santo. Agora faze aquilo que fizeste já, por meio do Teu ministério de louvor, que estejamos aptos, atentos e focados em Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Quando o apóstolo Paulo estabeleceu essa palavra, esse parâmetro, orai sem cessar, a primeira preocupação que surgiu e que surge no coração do cristão é: por que a oração deve ser incessante? Por que devemos estar em rendição, em oração completa a esse Deus? Como é que fazemos, como é que agimos? E nesta noite, com certeza, o Senhor estabelecerá aqui para nós esse parâmetro maravilhoso. E eu lembro que essa palavra, com outros títulos, não exatamente tal qual será hoje ministrada, nos foi há anos atrás. E é incrível que desde o tempo do DVD, nunca essa palavra foi e ficou gravada. É incrível, sempre acontece alguma coisa para que ela não vingue. E depois também da lavratura, da questão digital, da questão maravilhosa do chip, enfim, também acontece, e do card, acontece esse problema. Hoje eu creio em nome de Jesus que não acontecerá. Quantos creem nisso? Amém. Muito bem, eu quero repetir. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, queridos, então vamos lá. Atente bem. Recentemente num devocional, eu coloquei uma citação de um professor universitário, de um escritor irlandês, catedrático, anglicano, da Igreja Evangélica Anglicana, chamado de Lewis, S.C. Lewis. Poucos são os textos que estabelecem o seu nome completo, mas ele existe, ele está entabulado aí, é só procurar que você encontra. Então o S.C. Lewis, ele pronunciou algo maravilhoso. Quero repetir a identidade dele, porque é uma menção dele. Professor universitário, escritor irlandês, e que, portanto, era anglicano. Olha o que ele disse, abre aspas: há um céu aberto
dentro de um quarto, quando começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto, quando começo a orar. Glória a Deus. C.S. Lewis falou isso de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda para seus alunos, para a igreja anglicana onde ele ministrava também. Muito bem, então vamos pautar isso com atenção. Orar, igreja, orar vem de oral, boca, ora, ação, falar e viver. O que se fala, ação, de falar, de conversar com Deus. Então, oração é exatamente a comunhão, a interação e o relacionamento com Deus. Amei também esse louvor colocado pelo ministério, que ele é um Deus de intimidade. Ele não quer um relacionamento religioso, ele não quer um relacionamento fictício ou mítico ou místico, ele quer um relacionamento de intimidade. E nesta noite eu pergunto, quantos aqui são íntimos do Senhor? Quantos aqui têm intimidade com esse Deus? Amém, amados? Glórias ao Senhor. Então vou repetir rapidinho essa palavra, entre aspas, do Lewis. Há um céu aberto dentro de um quarto quando começo a orar. Distingamos e façamos essa distinção. Orar não é rezar. A palavra reza significa repetição. A palavra prece, reza, significa que você decorou algo e maquinalmente você repete. Então, rezar é repetir maquinalmente algo que se aprendeu, algo que se intuiu, algo que se deduziu e algo que ficou gravado na nossa mente. Isso é rezar, repetir maquinalmente. Agora, orar, entra aí ação, oração, ora, boca, ação. Conversar, dialogar, ter intimidade com Deus. Isso é oração. Então, quando Lewis falou, quando eu oro, um quarto ou dentro de um quarto, quando começa a orar, há um céu que se abre dentro do meu quarto. Há um relacionamento íntimo com Deus. Muito bem. Em Mateus capítulo meia dúzia, Mateus 6, versículo 7, peço que minha linda, amada e ungida, pastora Nayuf nos leia, somente por enquanto, Mateus meia dúzia, somente o versículo 7, vocês entenderão do porquê e o porquê. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Muito obrigado, minha pastora linda. E quando orardes, ele fala oração ou reza aqui? Oração. E quando orardes, não useis de vãs, de inúteis, de vazias repetições, como os gentios que presumem que pelo fato de muito falarem, serão ouvidos. Então os gentios, os idólatras, achavam que rezar, repetir 10, 20, 30, 40 vezes um ritual, uma ritualística, uma repetição, era o fato de que, repetindo, falando muito, eles presumiam, eles calculavam, eles achavam que seriam ouvidos. Deus não quer saber, irmãos, de muita falação. Ele quer saber de muito ou pouca falação, desde que essa fala seja direcionada a Ele. Aí não tem problema você orar muito ou pouco. O importante é que o teu, o meu, o nosso coração estejam os nossos corações linkados com Ele. É isso que Deus e que importa para Deus. Então repare que essa palavra que ele ministrou, já lida pela nossa amada e linda pastora Nayuf, minha esposa, ela diz
no preâmbulo do Pai Nosso. Olha que coisa linda. Lá em cima, nós vamos hoje ler. Lá em cima, e quando orardes, não useis de vãs, de inúteis, de repetitivas palavras, porque os gentios, os idólatras, presumem, acham, deduzem que pelo fato de muito falar, serão ouvidos. Não, irmãos, Deus não está preocupado com maquinicidade, com direção maquinal, com rezas ou preces ou entabulamentos que o possam mexer ou mover. Ele vê o coração. Ele não quer religiosidade, ele quer intimidade. Muito bem, perfeito. Estamos nesse momento aí para que você entenda. Em Efésios capítulo 1, versículo 16, diz assim, Efésios capítulo 1, verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Não cesso. Primeiro ele fala orai sem cessar. E aos Efésios ele fala, não paro, não cesso de dar graças por vós, igreja, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esse é o apoio, essa é a cobertura espiritual que tem uma igreja de verdade. Ela tem um sacerdote, ela tem uma liderança que não para de orar, que não cessa de interceder por ela, para que ela, igreja, seja robusta, viçosa, forte e atraente aos olhos de Deus. Não cesso, não paro de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Muito bem, igreja, amados do Senhor, orar sem cessar é você estar dirigindo, você está com um louvor na mente, é uma oração, a oração também se expressa através do louvor, é você estar com sono, vai dormir, você conversa com Deus, dorme, Ele vai te abençoar, você vai ou não, ter ou não sonhos, e Ele vai acordar você, e você ao acordar, já tem uma palavra para Ele, obrigado pela vida, pela respiração, obrigado no coração aqui, ó, porque eu vivo, porque Tu permites que eu viva. Então, orar sem cessar é isso, está dirigindo, passa alguma coisa, enfim, nós somos humanos e sujeitos a erros, e você sabe que principalmente em Manaus, mas quase em todo o Brasil, você não dirige só por si, mas por você e pelos outros. Irmão, o que tem de barbeiro não é de cortar cabelo não, o que tem de cabra, que é tranca-rua, não é fácil, não é? É o Exu caveira tranca-rua. A pessoa não sabe para onde o cara... Outra coisa, o cidadão tem sinal para nada. Ninguém sabe se ele vai para a esquerda, para a direita, porque ele se invoca e fica no meio e seta é para usar. Aquilo não gasta bateria não, irmãos. Tem um gerador no carro, um alternador que sustenta e alimenta a bateria. Tem gente que se eu piscar muito vai faltar luz, não falta, irmão. Eu estou dizendo isso para o ímpio, tá, irmãos? Para a igreja não é preciso, que eu sei que a igreja dá seta, que eu sei se eu for atrás de um de vocês, eu sei para onde você está querendo ir. Infelizmente tem pessoas que nem ela sabe para onde ela está indo, amém? E nós temos que ter maior cautela por isso. Então, amados, nesse ponto, você está orando sem cessar, sem parar. A minha esposa, ela também é uma exímia motorista, quando nós viajamos, principalmente ela quem dirige, aqui em Manaus, vai irmão, vai meu amor, que aqui é contigo, lá em lugares mais bem, entre aspas, organizados, ela dirige. Então, irmãos, nessa noite, a oração nos acompanha e tem que nos acompanhar sempre, para que não sejamos surpreendidos pelas ciladas astutas do inimigo, senão estaremos à mercê de uma intempérie, à mercê de uma resposta indevida ou de uma palavra que não se deve colocar. Todos nós estamos sujeitos a isso. Orar sem cessar é justamente o ato de estar atônito, ligado,
amarrado e intimamente estreitado com Deus. E você estará livre de grandes estratégias do inimigo. Romanos 12, versículo 12. Peço que essa leitura nos seja feita pelo ministro Eduardo Guerra. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Quantos aqui creem que o Senhor voltará? Amém. Quantos aqui creem que se morrerem não para a glória? Amém. Quantos aqui creem que Ele está voltando? Amém. Quantos aqui creem, vou usar um título do Anderson, que falta pouco? Amém. Então, na esperança, nessa espera, sede o quê? Oi. Paciente, mas regozijando-se na esperança. Regozijai-vos na esperança. Agora sim, vem a paciência. Sede pacientes na tribulação. Aí é preciso a paciência, porque nós estaremos tendo angústias, tribulações, provações, e aí temos que ter paciência. Olha que coisa linda. Regozijai-vos na esperança. O que é regozijar? É alegrar-se intensamente, porque a nossa esperança, irmãos, está mais perto do que no princípio cremos. Ele voltará, Ele estará conosco. Na esperança, regozijai-vos, ou regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. O que é perseverar? O que é ser perseverante? Incessantemente. Não pare. Inclusive, eu e pastora participamos de um certo momento no interior de São Paulo. Há muitos anos atrás, eu e ela não detectamos com muita exatidão a letra, a data, mas faz mais de 10 anos, irmãos. Muitos 10 anos. Muito mais. E nesse texto aqui, lá no início, quando eu li, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Desses 2 versículos surgiu um louvor lá, só que eu não lembro de todo o louvor, orai sem cessar, mas eu lembro de um pedacinho. Em tudo graças dai, porque esta é a vontade de Deus, em tudo graças dai, orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus, em tudo graça dai. Eu olhei para ela para ver se ela me acompanhava, ela esbugalhou esse olhão dela, como que diz, eu não me lembro. Ela não lembra, mas agora ela lembrou, amém? Agora, irmãos, era um louvor lindo, rápido, curto. O cidadão leu e esse surgiu e começamos a cantar. Muito bem. Então, nessa noite, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Aqui em Romanos 12, 12, está uma base de como é que se deve agir uma pessoa que vive em oração. Muito bem. Efésios meia dúzia, 17 ao 18. Efésios meia dúzia, de 17 a 18. Eu peço que a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves nos leia Efésios 6, de 17 ao 18, presbítera. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito obrigado, serva do Altíssimo, presbítera. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Alguém está me vendo de capacete aí? Alguém trouxe seu capacete? Todos estão de capacete, porque se tu estás
com a tua mente em Cristo, se tu habitas nas regiões celestiais em Cristo, existe espiritualmente, o diabo olha para você e diz: esse está armado, este está com a armadura de Deus, olha o capacete, olha a mente de Cristo que está nele, olha que coisa linda. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Quando ele olha, pô, esse cara tem salvação, poxa, esse cara tem salvação, e aí você começa a usar a palavra. Pense numa espada. Quantos aqui já lutaram espada? Amém? Já? Glória a Deus, amém, é verdade, porque nós temos que usar essa palavra como espada do Espírito. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar em tuas mãos, ávida, desejosa de derrotar, de fazer com que os demônios caiam à tua direita, à tua esquerda, milhares e milhares, e tu não serás atingido, porque tu tens o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando de vez em quando, orando às vezes, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, conversando com Deus, tendo intimidade, seja no louvor, seja na confabulação, na conversa com Ele, orando em todo o tempo no Espírito, como o autor da palavra quer, não como nós queremos, mas como autor, o Espírito, com E maiúsculo, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todos os separados, por toda a igreja. Então, irmão, se tu estás, se nós estamos com o capacete da salvação, escudo e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que bênção, que alegria. Muito bem, nessa noite, amados do Senhor, nós continuamos efetivamente fincados, linkados nessa oração maravilhosa do Senhor. Agora vamos lá, eu quero, para que nós entendamos o que nós vamos conversar, tratar agora, Lucas 17, do 20 ao 21, a nossa ministra Tiele Patrícia nos dará a honra dessa leitura em Lucas 17, de 20 a 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Obrigado, grande leitura, gloriosa leitura da nossa Tiele. E novamente escute mais uma vez, para que tenhamos intimidade maior com esta palavra já muito bem lida pela nossa Tiele. Obviamente que quando eu pego de surpresa, né? Não são aqueles lugares litúrgicos onde a pessoa é avisado que ela vai ler, e não é pecado fazer isso, tá? Mas nós não fazemos e não fizemos. Quem faz não peca não, tá? Podia pedir à nossa amada Patrícia que pudesse trazer essa palavra, mas ela foi surpreendida, então vou repetir novamente de forma para que você entenda. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É aqui que entra o Pai Nosso, para que você entenda que há pessoas que quando diz venha o teu reino, pensam que é única e exclusivamente a vinda dele é sim,
mas com essa visão. O Senhor quis ser muito claro: olha, fariseus, vocês, essa resposta não foi para os discípulos, foi para os fariseus que não criam, que não adoravam, que não buscavam. Ele falou: olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou aqui está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro da tua vida nesta noite. Porque tu tens o capacete da salvação, tu tens a espada do Espírito e tu vives em oração. Então o reino de Deus está dentro de você. Então dentro de nós está o reino de Deus. Foi isso, e Jesus explicitou exatamente isso. Agora vamos lá. A pastora já nos leu 6, 7 de Mateus. E quando orardes, não useis de vãs repetições. Então aqui, na palavra em Mateus 6, de 9 até o 13 somente, para que não englobemos o 14 e 15, que faz parte também da oração, mas para que entendamos. Olha lá, Mateus capítulo 6, de 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim. Aqui tem reza ou oração? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Segura aí, não desmarque o texto. Segura aí, não desmarque o texto. No versículo 7, já lido pela pastora, ele falou: quando orardes, não useis de vãs, inúteis repetições. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, isso não é para repetir. Olhe, reze 38 Pai Nosso, muda até a voz, 49, não, irmão, não é para repetir, pelo amor de Deus, é para viver, é para oração. Então quando eu digo, quando nós dizemos Pai Nosso que está nos céus, ou que estás nos céus, santificado seja o teu nome, o que é que nós queremos dizer? Que Ele é Pai de todos nós, e nós somos seus irmãos, e nós somos irmãos porque somos filiação divina. Pai nosso que está nos céus, que toda a nossa oração, que todo o nosso métier, mistério, ofício de orar, tenha como padrão essa visão: Ele é o Pai nosso que está nos céus, e santificado deve ser o seu nome, posto como santo. Não é Pai nosso, filho do mal. Não é verdade? Tem gente, irmão, tem ladrão que se benze. Deu certo, assalto, ó. Tem gente aí que mente, que rouba os funcionários, que assalta, que engana e que reza. Não vale e não tem como ter Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que coisa linda. Então quando eu oro, seja qual for a oração, o meu padrão, o meu modelo é que Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai que está nos céus, e nós devemos santificar o seu nome. Venha a nós o teu reino. Aí sim, esse reino para nós que oramos com fé, é quando Ele vier mesmo arrebatar a sua igreja, depois vir visivelmente com ela, mas acima de tudo é o que Ele fala em Lucas: esse reino deve estar dentro de nós, dentro de nossas vidas. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá vem o toró, louvado seja o nome do Senhor. Aí o cabra reza, repete 40 vezes, lá vem que chuva desgraçada, amaldiçoando o que vem de Deus. Ah, que calor, diabo. O diabo não manda calar, meu irmão. Nós estamos falando aqui como crentes e sabedores de que existem pessoas que rezam 30, 40, mas a boca, é cheia de podridão. Então, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Choveu, glória a Deus. Fez sol, glória a Deus. Está calor, glória a Deus. Está marrumaço, bendito seja o nome do Senhor. Ganhou tudo, Deus seja louvado. Perdeu tudo, esta é a vontade de Deus. Em tudo de graça dais, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que louvam, que amam a Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Basta, irmão, pão aqui é alimento.
Pão aqui agora, pastor, o pastor tem que ser parente de um padeiro. Não, irmão. Pão aqui é alimento. Tendo com que se vestir, tendo com que comer, estejais satisfeitos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas. Dívidas e ofensas funcionam no mesmo naipe, no mesmo nível. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra a parábola do cidadão que foi perdoado numa grande dívida e foi esgoelar aquele que lhe devia muito menos? O seu senhor o repreendeu e disse: não faça isso. Você foi perdoado. E como é que você faz isso? Então, amados do Senhor, nossas dívidas e ofensas devem ser perdoadas como nós perdoamos dívidas e ofensores. Amém? Essa é para viver, é um padrão de oração, não é um modelo para se repetir. Não useis de vãs repetições. Muito bem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Amados, quantos aqui são tentados? Poucos, né? Quantos aqui são tentados? Eu também, todos nós somos tentados dioturnamente, diariamente. Não tem bom, todos nós somos, não pelo Senhor, mas pelas nossas próprias cobiças, nossos próprios pensamentos. Mas o Senhor diz assim: não os deixe cair em tentação, ou não nos deixes cair em tentação. O cair em tentação é pecado. O ser tentado, todos nós somos. Eu nunca fui tentado. Mentira cabeluda. Todos nós somos tentados. Agora, cair em tentação é outra coisa. E quantas vezes, eu falo para minha pastora que somos uma só carne. Quantas vezes, igreja, nós, ao sermos tentados, e às vezes não é questão só homem e mulher, não. É questão de palavra, de ações, de revides. Quando formos tentados a querer nos vingar, querer partir, entendamos isso, que não podemos cair em tentação. Amém, queridos? Quando você se destempera, quando você se descabela, quando você agride alguém, quando você ofende alguém, você também está caindo em tentação. E nessa noite, é por isso que o nosso Deus quer que estejamos sempre com esse modelo na nossa mente. Porque ele arremata no 14:15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Mas uma coisa linda entra aqui no versículo 13: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, o que nós acabamos de ver não foi uma prece, não foi uma reza, mas é uma forma, um modelo, um padrão que deve nortear as orações da igreja. Não é preciso estar repetindo tudo isso. Já contei isso aqui uma vez, a esposa estava comigo, nós fomos a um velório, convidados que fomos, e em ali chegando, obviamente, o falecido foi, e os irmãos, 2 deles que eram evangélicos, chamou o pastor Afrânio, chamaram o pastor Afrânio, o culto era ecumênico, várias palavras, e o pastor Afrânio, óbvio, não negou e foi, e deu uma palavra simples, rápida, e de repente entrou o cidadão religioso. Aí ele olhou assim afrontosamente: agora, olha a hipocrisia, vamos rezar a reza que o nosso pai nos ensinou. Pai, não, irmãos, não. Agora eu julguei, eu e a pastora julgamos, não. Nós ficamos, esperamos ele terminar a reza dele, e nós, com todo respeito, ainda fomos cumprimentá-lo, porque só o Senhor é Deus. Amém, igreja? Só o Senhor é Deus. Vamos tirar de letra essa? Vamos só um pedacinho? E não é para repetir, não é para vir cantar aqui.
só se Deus ordenar. Vamos lá, todos nós? Em tudo graças dai, em tudo graças dai, porque esta é a vontade de Deus, em tudo graças dai. Pastora Regina, não, Anderson, venha, não venha, você, venha, bom, juntos com o Anderson. Em tudo graças dai, em tudo graças dai, porque essa é a vontade de Deus, em tudo graças dai. Agora foi ensaio, agora ele vai botar. Em tudo graças dai, em tudo graças dai, porque essa é a vontade de Deus, em tudo graças dai. Amém, amém. Senhor Deus, muito obrigado, que o ministério de louvor chegue para te adorar, e nós aplaudamos de novo o Senhor, porque só Ele é Deus. Pode subir, só um acertinho, é assim: pois esta é a vontade de Deus, em tudo graças dai. Mas o Anderson tirou 99%. Glória a Deus por essa palavra gloriosa. A igreja fica de pé em nome